Ótima noite, pessoal! Quinta-feira, 20h20. Estamos iniciando mais uma live do VET Class Business do VET Academy. Hoje, o nosso assunto ele é sobre estrutura empresarial. Ele é um assunto que complementa, de uma maneira mais teórica, o conteúdo da live da semana passada, onde nós falávamos sobre empreendedorismo. Hoje é algo mais profundo, é algo com mais conceitos, então seria muito interessante que vocês tivessem, né, como anotar alguma coisa, alguma informação, mas não se preocupem. No máximo 48 horas, toda essa apresentação vai estar no YouTube, no nosso canal do Sobrevet, com todas as informações. Vocês podem ver quantas vezes for necessário. E se forem aparecendo dúvidas, questionamentos, eu vou estar aberta, tá? No meu Instagram, @doutoramanda.cgbravo, onde a gente está com a live ao vivo agora. E também no nosso grupo VIP das lives, tá? Como é que faz para entrar no grupo VIP quem ainda não tá e qual a vantagem de estar no grupo VIP? Esse grupo, ele é único e exclusivamente para informações sobre essas lives das quintas-feiras e, eventualmente, eu vou colocar alguma coisa de conteúdo neste grupo, tá? Quem está nesse grupo, em vez de ver a live pelo Instagram, vê a live pelo Meet. Então, consegue consegue ver a apresentação, consegue ver os slides durante a apresentação e já mandar recados, mandar as suas dúvidas durante essa apresentação que fica gravada. E é essa apresentação do Meet, que eu estou olhando agora aqui, que vai ficar depois sempre no YouTube, tá? Então, nós temos aqui 3 ferramentas na nossa frente, são 3 câmeras diferentes, por isso que de vez em quando vocês vão vendo que eu fico desviando o olhar, mas é para atender, né, essas 3 transmissões simultâneas. Então, vamos lá, vamos iniciar. Nós somos criteriosos com horários, tá? Porque respeitamos muito vocês e as nossas lives todas terminam no máximo em 1 hora, tá? Nunca passamos desses 60 minutos. A live de hoje, então, ela é estrutura empresarial, tá? De novo, eu coloco a frase, né? Ser empresário é muito mais, né? Muito mais do que essa onda, né? Que está na moda agora de ser empreendedor. A gente tem que pensar que o empresário precisa ser estruturado, tá? O empresário precisa ter muito estudo, o empresário precisa ter muita clareza, precisa ser nexialista em muitos assuntos. E ser nexialista, como já falamos também na live passada, o que que é? Vem de especialista, né? Especialista é saber muito sobre um assunto. Ser nexialista é ser especialista em diversas funções, em diversos conteúdos diferentes, em abordagens diferentes, sem ter precisado de um fundamento acadêmico para isso. Por exemplo, eu hoje sou uma pessoa que estudou bastante sobre contabilidade. Jamais vou trabalhar com isso. Mas sem ter um conhecimento básico de contabilidade, eu não conseguiria, primeiro, procurar equipes e consultores que fossem capazes de resolver os problemas do meu negócio. Então, eu preciso conhecer os problemas que o meu negócio tem e conseguir escolher e saber pessoas que vão saber sanar esses problemas. Eu tenho que saber sobre o lado jurídico do meu setor. Por quê?
Porque sim, porque tem o Código de Defesa do Consumidor, porque nós temos que nos defender como profissionais, porque nós temos muitos funcionários, e a gente sim precisa conhecer o lado jurídico do setor que a gente trabalha. Agora, falei de dois setores mais complicados, né? Onde com certeza a gente vai precisar de uma pessoa graduada, pós-graduada, com MBA, com mestrado, para saber nos auxiliar de uma forma melhor, que são os contadores e os advogados. Agora, vou falar de outros meios que também um empresário deve ter de conhecimento para se tornar um nexialista. Marketing, vendas, brand de marca. Hoje, um empresário que não domina este setor acaba botando muito dinheiro no lixo. Por quê? Porque a gente levanta a mão e aparecem centenas de pessoas da área do marketing oferecendo trabalho. E essas pessoas nem sempre são especialistas como deveriam ser, nem sempre são pessoas que estudaram, nem sempre são pessoas que se capacitaram, tanto academicamente quanto com outros tipos de curso. Como é algo que está vendendo muito, né? As mídias estão muito em alta, o marketing, se sabe que uma empresa sem marketing não existe hoje. E aí existem muitas empresas oferecendo consultorias e serviços. Então, se nós não formos nexialistas e sabermos sobre marketing, nós vamos cair na mão de algumas empresas que não têm capacidade de nos dar o que a gente precisa na nossa empresa. Tá? Então, assim, a gente tem que saber sobre indicadores, a gente tem que saber. Pois bem, tu quer que a empresa está te pedindo 2% do teu faturamento bruto da empresa para investir em marketing. Bom, mas o que tu vai fazer com isso? Vai fazer um tráfego pago? Qual é o tipo de ações que tu vai fazer para captar leads? Que ROAS tu me promete? O que tu consegue trabalhar? Estes são alguns nomes que nós temos que dominar, porque senão a gente vai lá pingar aquele dinheirinho suado todo mês para cada agência e a agência não vai nos entregar o que a gente realmente precisa. Outro setor de extrema importância, RH, recursos humanos, que eu sei, gente, que para a maioria das empresas do ramo PET-VET, que é o ramo que eu trabalho, não se tem o setor de RH e DP, que é Recursos Humanos e Departamento Pessoal, separado, né? São estruturas organizacionais e empresariais, que a gente vai falar aqui para frente, de vários modelos, onde a mesma pessoa acaba tendo muitas funções, mas independente de eu ter, aqui eu estou com a Duda na minha frente, tá? Independente de eu ter a Duda aparecendo nos meus organogramas, que eu também vou mostrar para vocês, tá? A gente sempre vai abrir os nossos bastidores aqui. Vocês vão ver que a fotinho da Duda ali, a carinha dela, aparece do meu lado no organograma das oito empresas. E ela é uma, né? E em diferentes funções, muitas vezes. Então, a gente tem que sim organizar a nossa empresa, nem que a gente tenha que escrever o nosso nome em quase todas as funções. E no início é assim, tá? Foi comigo, ainda é em muitos setores, e não tem problema nenhum com isso. O que não dá é para a gente não organizar essa casa, tá? Depois a gente vai ter uma aula sobre cada um dos setores da empresa, tá? Hoje é uma aula realmente bem teórica de estrutura. Aqui apareceu quem eu sou, porque eu nunca consigo começar a falar nada sem falar para vocês que eu sou a Amanda, eu sou a mãe do João Francisco e do Pedro Santiago, eu sou a esposa do Everson Bravo, sou a filha do Venor Carlos Gomes e da Margaret Dickel-Schneider. Essa é a Amanda, né? É a irmã, é a tia e é a criadora de ovinos, criadora de cavalo. Nós temos a cabanha Criúva, então eu vivo num mercado veterinário ao todo, né? Nossos negócios principais são no setor pet,
mas nós também somos do agro, também trabalhamos com animais de grande porte. Então, já falei para vocês de dois dos meus principais valores, né? Família e tradição, né? Nós temos muito forte a cultura, tanto do nosso estado quanto de todos os nossos ancestrais, e a fé, né? Que é um valor muito importante para a gente e está presente na nossa cultura empresarial, está presente no jeito que a gente trata e conduz com cada funcionário, com cada cliente. Então, vocês sempre podem contar com esses três grandes alicerces em tudo que for referente à Amanda e ao Grupo CG Bravo. Então, vamos começar, né? Conteúdo, eu disse para vocês. Existem, vocês vão ver que o tema é estrutura empresarial, tá? É muito mais fácil a gente achar na literatura como cultura organizacional, tá? Então, são sinônimos. A gente fala em estrutura empresarial e a gente fala em organizar empresa, tá? Então, quais são dois tipos de organização que a gente tem como base? Primeiro, uma cultura como entidade, tá? Que é a organização como a empresa clínica veterinária, a empresa pet shop, a empresa hospital. E nós temos dividido dentro disso também a organização como função. Por exemplo, eu poderia, em vez de ter dentro do meu grupo, depois eu vou mostrar para vocês quais são o meu modo de organizar, em vez de eu ter um hospital veterinário que é como entidade separado e ter o organograma do hospital veterinário, eu poderia ter um organograma como setor veterinário. Setor técnico veterinário. E isso teria de dentro da nossa loja, onde a gente tem consultório também, isso seria interligado em outros setores. São modos diferentes de se organizar. Nós aqui do Grupo CG Bravo utilizamos este primeiro que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Organizamos como entidades, até porque nós temos diversos endereços, né? Não é tudo no mesmo edifício, não é tudo no mesmo prédio, e a gente precisa realmente ter um organograma ali, ter POPs, que são os processos operacionais padrões, que nós também teremos lives para mostrar para vocês quais são os principais, qual o fluxograma das nossas empresas, né? Para que vocês tenham isso como base para fazer na de vocês. Né? Por quê, gente? Porque a empresa, o Grupo Seja Bravo é maravilhoso e não tem problema nenhum? Não. Nós temos problemas todos os dias, muitos problemas, tá? Mas os problemas que eu já passei, o que eu já estruturei, eu tenho o compromisso, eu tenho a minha missão, o meu propósito de passar para vocês. Isso é ter um mentor. Isso é ter alguém com que pode se contar. Os problemas que eu passei, vocês não precisam passar. Eu quero estar de mãos dadas com vocês, ensinando vocês a organizarem as empresas de vocês. Eu quero que vocês tenham orgulho da empresa de vocês, seja ela no setor que for. Se for no setor pet vet, vai ser mais fácil, porque daí os meus exemplos vão ser, vocês podem copiar ali, fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? São muito próximos, até os mesmos fornecedores e tudo mais. Agora, se foram outros setores, a base da organização de empresas, ela é sempre a mesma. Então, o que é visível e invisível, formal e informal dentro da empresa, tá? Aqui, para quem não está enxergando, a gente tem como se fosse o desenho de um organograma empresarial, tá? Com um monte de risquinhos ali. Então, assim,
A estrutura formal, ela é baseada em divisões racionais e regulamentadas, ou seja, tudo com POPs, tudo escrito, descrições de cargos, que são os job descripts, que toda empresa deve ter, mesmo que a gente tenha o nome da Amanda, o nome da Duda, com 5, 6 job descripts diferentes, a gente tem que ter isso. Essa é a base, esse é o início, tá? A gente tem classes de comando bem definidas. A gente sabe quem é o CEO, quem é o gestor, quem é o diretor, quem é supervisor. É claro que as empresas maiores, tá? Que não é o nosso caso aqui, não é o público que me assiste, não é o público que eu procuro, tá? Eu procuro falar com empresas, micro e pequenas empresas que são do mesmo formato das minhas empresas, tá? E mesmo sendo empresas pequenas, a gente tem sim que ter essa divisão. Por mais que a gente escolha ter um modelo de empresa familiar, ter um modelo de empresa que vai estar descrito daqui a pouco aqui, horizontal, a gente precisa sim ter definições de lideranças bem definidas. Por quê? Porque todo funcionário, todo colaborador, ele precisa de uma referência para as horas de, ó, aconteceu tal coisa, o que eu faço? E o líder, ele tem que ter essa responsabilidade, seja qual for o grau de liderança dele, né? Ele tem que ter, um bom líder tem a visão de proprietário, tem a visão de dono de empresa, né? Tem sede por aquele negócio dar certo. Então, a gente precisa, sim, ter isso bem definido. Nós vamos ter, não vai ser uma live só, vão ser algumas lives falando única e exclusivamente de liderança, tá? Porque o mais difícil hoje, dentro de qualquer empresa, é formar equipe, tá? Seja a equipe que for, tá? Eu ainda acho que formar equipe de esteticista é pior ainda, então, mas todas elas são complicadas, tá? E depois que a gente conseguiu passar por esse grande problema que é formar uma equipe, vem o segundo maior problema: formar lideranças dentro dessa equipe, né? E ter lideranças que realmente liderem. Liderar não é ser o chefe, não é ser o que grita, não é ser o que manda, não é o que exige, não. É ser líder, é ser referência, é ser exemplo, tá? E isso nós teremos, então, nas próximas lives depois sobre quando a gente chegar na parte de liderança, tá? Então, a estrutura formal de uma empresa, ela precisa também ser desenhada rigorosamente no organograma. Vocês vão ver que eu vou falar muitas vezes sobre organograma, tá? Então, aqui a gente tem um desenho em azul, né, do organograma, e depois aquela riscaria ali em laranja. Por que aqui a riscaria está em laranja? Porque em laranja a gente tem a estrutura informal, tá? Que é aquela que nasce espontaneamente, que não, ninguém ensinou. Nada mais é do que a cultura empresarial que nasce nos corredores, não aquela cultura empresarial que eu vou ensinar vocês a fazerem, quem ainda não tem, de ter bem escrito um manual de cultura, com visão, missão, valores, propósitos da empresa, da marca. A cultura é o que se vive no dia a dia. É como as pessoas são. Se as pessoas gostam de tomar chimarrão, como na minha empresa vocês vão ver, todos os dias a gente vai ter 1, 2, 3 stories nas diferentes unidades com um chimarrão e um bom dia. Que na maioria das outras empresas no Brasil vai ser um bom dia com um café. E a gente toma café aqui também? Toma, inclusive estou tomando um mocatino aqui agora. Nós tomamos isso, mas a nossa referência, como um dos nossos valores é tradição, ela tá no chimarrão.
E isso vai acontecendo dentro da empresa. Nós vamos unindo uma equipe, um grupo que toma chimarrão. E aí entram pessoas na nossa equipe que nunca tiveram esse hábito. Nós temos cariocas aqui na nossa equipe, nós temos pessoas de São Paulo, de Goiás, então diferentes culturas que entram com a gente e começam a ter o hábito de tomar chimarrão, tá? Nada disso, cultura não é obrigado, tá, gente? Como tá escrito aqui, tá? A parte da cultura, ela entra na parte laranjinha, que é essa parte que parece bagunçada, mas é essencial para o funcionamento de qualquer empresa, tá? Não adianta eu ter um código de cultura todo certinho, todo escrito, porque a cultura é o que vai acontecer no corredor. A cultura é o que acontece no intervalo, tá? A cultura de um colégio não é o que está escrito no banner de entrada da sala do diretor. A cultura de um colégio é quando os pais se reúnem num restaurante e vê um grupo de alunos, né, que tu vê de adolescentes sentados numa mesa e falam, ai, aquele grupo ali tem cara de alunos do colégio fulano de tal. O que a gente está falando? O que é essa cara de? É a cultura daquele colégio, tá? E isso é igual dentro de qualquer empresa. Então, os quatro componentes da função de organizar, da função organizacional. Primeiro, tarefas, tá? Então, daí depois a gente tem pessoas, relações e órgãos, tá? Então, a gente pode organizar uma empresa por tarefas. Tipo, a tua tarefa é abrir a porta, atender o telefone. Isso é uma estrutura, organização por tarefas, tá? A gente tem a organização por pessoas, que é o grupo de indivíduos daquele lugar executa uma tarefa, tá? Nós temos por relações. O que é por relações? Conexão entre todas as estruturas, comunicação, subordinação. Então, esse é um outro modo, por relações, de organizar. A gente pode sim utilizar para organizar a nossa empresa afinidade. Isso não é papo de RH. Isso não papozinho de coach para todo mundo ficar feliz no ambiente. Não, né? Isso é porque é muito mais fácil eu trabalhar com alguém que tem os mesmos valores que eu, que goste das mesmas coisas que eu, que se divirta vendo os mesmos vídeos que eu, do que de uma pessoa totalmente diferente. Então, um modo da gente organizar a empresa também é por relações. E depois, né, por órgãos, né? Esse por órgãos, então, seriam para as empresas que já conseguem ter essa relação de ter o setor contábil dentro da empresa, de ter o setor do marketing, o setor comercial, o setor financeiro, né? Tudo isso separadinho. Aqui, eu tenho um slide na minha frente que fala para o pessoal que está no Instagram não está enxergando, mas depois dá uma chegadinha ali no direct, pede a apresentação que eu encaminho para vocês os slides sem problema nenhum. E também, né, começa a nos seguir no YouTube, onde vocês vão ter todas as gravações das apresentações pelo Meet, e aí conseguem ver tanto os slides quanto os comentários ali, né, em tempo real. A gente sempre leva umas 48 horas para postar no YouTube, tá? Então, assim, aqui tá escrito argamassa, tá? Mas isso para mim não é argamassa, tá? Isso é coisa de inteligência artificial. Para mim é a engrenagem, tá? Um mecanismo de coordenação dentro
de uma empresa, tá? Então, assim, ó, o que que a gente enxerga? Como se fosse dentro de um motor, tá? Dentro de um relógio, várias engrenagenzinhas, e uma engrenagem é o setor de vendas, a outra é produção no nosso setor, não tem, seriam para fábricas, né? Mas o setor operacional, onde tem produção, a gente pode entender o setor operacional, tá? O pessoal que faz o trabalho, né? Aí o setor de logística. A maioria das empresas, de micro e pequenas empresas, também não tem um setor de logística. Pode ter um setor de teleentrega, né? E muitas vezes a gente ainda faz isso terceirizado. Mas isso tem que ser uma das engrenagens ali para tudo isso funcionar direitinho. A gente tem que pensar, tá, que dependendo qual vai ter ali para frente, mas dependendo qual o sistema organizacional que a gente escolhe, algumas engrenagens elas precisam ter a engrenagem central funcionando para todas as outras funcionar. E normalmente essa engrenagem central é quem? O proprietário da empresa, né? Somos nós, os empresários, os empreendedores. Quando vai crescendo o nome, né, da empresa, a gente se chama de gestor, CEO, né? Então, hoje tem um monte de nome, mas para mim é o cara ali que está no batente, o dono da empresa, o que tem esse negócio como sua vida ali, como se fosse um filho. Então, a maioria das engrenagens ela vai precisar ter esse setor principal ali funcionando. Depois a gente vai crescendo e a gente vai aprendendo a descentralizar. Depois eu tenho um slide que ficou bem bonitinho, que mostra essa diferença entre centralizar as decisões e descentralizar, tá? Como uma engrenagem descentralizada, ela funciona muito melhor. Então, a evolução da coordenação, tá? Aqui está sendo citado por um estudioso, tá? Que é o Mintzberg, e existem vários livros, várias teorias de pessoas diferentes. A que foi utilizada aqui foi essa, tá? Então, como é de uma teoria específica, eu vou ler esse slide para vocês, para ficar realmente de acordo com a teoria do Mintzberg, né? Daí não é a ideia da Amanda, é algo bem teórico. Então, assim, para quem não está enxergando, aqui eu só tenho como se fosse um esquema, tá? Com algumas caixinhas, e na primeira caixinha está escrito ajustamento mútuo, tá? Que é o informal, comunicação direta, né? Saber informar. Para quem que a gente vai informar? Supervisão direta, tá? Para o chefe, para o coordenador, e eles vão passar para os subordinados. Aí, depois do chefe, do coordenador ali, do dono da empresa, a gente se abrem mais três caixinhas, tá? Que é padronização do trabalho, tá? Que são os processos. Então, na minha apresentação está escrito linha de montagem, tá? De novo, como se fosse uma fábrica. Para nós, dentro do setor PET/VET ou dentro do setor de lojas do varejo, né, de mini e pequenas empresas, a gente tem que pensar como a parte operacional da empresa, tá? A pessoa que está na linha de frente, executando as funções, a pessoa que faz o atendimento ao cliente, tá? Seja da maneira que for, seja online, seja pessoalmente na entrada, na abordagem na loja, que faça a venda, tá? Então a gente sempre imagina ali como um setor operacional. Aí nós temos a padronização de resultados, tá? Nós precisamos ter metas, tá? Nós precisamos saber que, primeiro, vamos voltar. Para que uma empresa existe? Para fazer o dono da empresa se matar trabalhando e entrar numa crise de burnout e ter um AVC?
Não, não é para isso que uma empresa existe. Isso acaba acontecendo muitas vezes se a gente não se estrutura, tá? Mas a empresa existe para dar lucro. E vamos quebrar tudo que é crença limitante que tem com relação a isso, tá? A empresa existe porque é a minha missão de vida. Que bom que a gente chegue numa fase da nossa vida onde nós podemos trabalhar só pela missão da nossa vida, pelo que a gente ama, só pelo que nos dá prazer. Que bom. Em todo o resto da nossa vida, a gente tem que aprender a amar o que a gente faz, a gente tem que aprender a ter orgulho do que a gente faz, a gente tem que aprender a ter prazer com o que a gente faz todos os dias, mas que o fundamento final seja o lucro, tá? Eu tenho um mentor, o André Menezes, eu vou citar ele diversas vezes, tá? Tem vários mentores, sempre eu participo de muitos grupos de clubes e masterminds, e já fiz muitas mentorias na minha vida, então vocês sempre vão ver eu citando um que outro, né, dos meus professores aqui. O nome do cachorro dele é Lucro, tá? Porque ele já começa o dia de manhã, e é um golden, é a coisa mais linda. E ele já começa o dia de manhã falando: vem lucro, lucro, eu te amo. E é isso, é isso. É assim que a gente tem que ser, tá? E isso não é feio, é para isso que existe a empresa. A partir de hoje, quando alguém perguntar para que existe a sua empresa, por que tu fez a tua empresa? Porque eu quero lucro. Tá? E outra coisa, a gente quer uma margem boa de lucro, a gente quer ter tranquilidade, a gente quer ter orgulho da nossa empresa, tá? Então, vamos estruturar ela, vamos estudar, gente, tá? E aí, falando do resultado, né, que é essa parte que eu me alonguei um pouquinho mais, nós chegamos no terceiro, que é a padronização de habilidades, tá? Então, as tarefas são divididas, né, dentro da organização da empresa pelo que a pessoa sabe fazer, né? Aqui no grupo isso acontece muito. Eu tenho, vou citar a Duda de novo, tá? Depois eu vou mostrar ela ali, que ela tá atrás da câmera. A Duda, ela entrou na empresa para ser auxiliar de banhista, não era nem esteticista, era para ajudar na parte de dar o banho no banho tosa. Aí eu sabia que ela fazia TI na época. E eu falei, Duda, eu preciso de alguém que resolva uns pepinos quando dá problema nos computadores, no telefone, porque todo dia dá, né? Todo dia tem uma máquina que parou de funcionar. Aí eu fui tirando a Duda dessa parte ali de banhista e ela foi vindo trabalhando nessa parte mais TI. Quando ela começou a trabalhar com isso, eu vi que a Duda não era de nada da TI, que ela era uma pessoa totalmente de organização, de entidade. Ela é TDAH total, está totalmente desorganizada. É uma pessoa que sabe passar funções. Ela tem a frieza e a amizade necessária e a emoção necessária para fazer parte do quê? Do setor de RH, do setor de departamento humano, e aí ela não tinha formação nenhuma nessa área, a Duda foi lá e começou a estudar isso, tá? Hoje, vocês vão ver que ela está no nosso organograma em vários locais, tá? Por quê? Porque ela trabalha, além desse setor de RH e departamento pessoal, que é um setor que tem que estar comunicado com todos os setores da empresa, por quê? Porque é o setor responsável pelas pessoas da empresa. E nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos para pessoas, independente de ser um grupo dentro da medicina veterinária que trabalha com animais, nós trabalhamos para as pessoas que nos trazem esses animais. Nós trabalhamos para as pessoas que fazem parte da nossa equipe. Nós trabalhamos para as pessoas que são familiares dessas pessoas todas. Então, a gente precisa ter sempre um olhar para as conexões humanas, para as relações humanas. E aí a gente chega, então, no final, que é o ajustamento mútuo. O que significa isso? A gente pegar tudo isso que a gente falou até agora, né, e juntar.
não se faz, gente, assim, uma organização de empresa na régua, tá? A primeira vez que a gente vai fazer um organograma vai estar bonitinho ali, mas a empresa só vai funcionar com a cultura, com o dia a dia, com aquela miscelânea toda ali junta. Eu preciso que de vez em quando a gente me fale o horário, para eu não saber se eu estou me passando muito ou não. 6 para 9. Então, eu vou dar uma aceleradinha, porque eu parei em alguns lugares e agora as coisas começam a ficar meio repetitivas, tá? Então, assim, o DNA estrutural, tá? Os 6 elementos de Robbins, que daí é um outro sistema organizacional de um outro pensador, tá? Então, assim, quais são eles? Cadeia de comando, especialização de trabalho, centralização e descentralização, formalização, amplitude de controle, departamentalização, que é dividir nos próprios departamentos, tá? E aí, a gente vem para um paradoxo da especialização versus enriquecimento, tá? Esse enriquecimento aqui não é um enriquecimento lá de muito lucro, tá? Que eu estava falando. É pensando num enriquecimento de estrutura empresarial, tá? Então, assim, quando a gente faz por especialização, tá? Quando a gente foca muito em especialização, em estudar muito, lembra que a gente falou de ser nexialista? Não ser especialista em cada um dos setores, mas ter um conhecimento básico em cada um dos setores. Quando a gente faz por especialização, a gente acaba tendo que contratar para a nossa empresa um especialista para cada um dos setores, tá? E que isso seria um cenário maravilhoso, mas hoje em dia a gente sabe o que é a realidade das empresas, né? É muito difícil a gente ter condições de ter dentro da empresa contratado um profissional de RH, um profissional contábil, um profissional especializado em marketing, né? Então a gente acaba tendo muitas pessoas com diversas funções, e isso dá um crescimento horizontal, tá? Que é o enriquecimento de cargos, tá? Então, esse que vocês vão ver ali, que é o jeito que o ecossistema, que o grupo Seja Bravo funciona. Aqui a gente tem a física da amplitude de controle, tá? Na verdade, eu tenho 2 pirâmides e eu gosto muito de utilizar pirâmides, inclusive o nosso logo é uma pirâmide, né? Um triângulo. O que é o básico da gente pensar? Toda empresa ela tem que ter uma estrutura de uma pirâmide bem simples, onde a base dessa pirâmide está o operacional, tá? Que são as pessoas que estão à linha de frente, executando todas as atividades, tá? O meio dessa pirâmide é o setor tático. O que é o setor tático? Seriam os gerentes, seriam os chefes de cada departamento, seriam de onde vem as informações e os comandos para que o setor operacional funcione, tá? E a ponta sempre de cima dessa pirâmide é o setor estratégico, tá? Que seria onde fica o CEO, o gestor, o proprietário da empresa. Não existe empresa, pelo menos eu não conheço empresa que funcione sem que o estratégico esteja lá no operacional muitas vezes. Sem que o estratégico esteja no tático diariamente. Por mais descentralizado que seja a nossa forma de organizar a empresa, vocês já escutaram que o boi engorda com o olho do dono? Gente, esse mundinho de, né,
o mundo de viver no mundo da lua aí, um fantástico mundo de Bob, de que aí agora eu tenho uma empresa, eu vou sentar numa cadeira assim de presidente linda e vou só mandar e os outros vão fazer, esquece. Isso não existe. Isso não existe, tá? Por mais que a gente esteja no estratégico, a gente tem que ter domínio total do tático, né? Ter uma ligação muito forte com as pessoas do tático e estar, né, indo sempre para o operacional, né? Claro, hoje eu não preciso mais fazer todas as funções do operacional que eu fazia há 17 anos atrás. Mas para chegar aqui, eu era todos os setores da empresa. Era eu mais um no início, né? E nós tínhamos banho tosa, loja, clínica. Então, eu fazia tudo que o veterinário fazia, eu era a esteticista e eu era a motorista que botava o meu filho bebê num bebê conforto dentro do Gol, que era o carro que a gente tinha na época para fazer as entregas, e ia de reboque entregar ração de 40 quilos nas hotelarias e cabanhas aqui perto da minha região. E carregava o saco de 40 quilos, e não era um, eram 25. Hoje eu tenho muitas dificuldades em caminhar. Por quê? Porque eu tenho hérnias na coluna que ainda não foram tratados como deveriam. E isso é resultado de um trabalho muito operacional que foi feito lá atrás. Foi errado eu ter feito isso? Não, não foi. Porque se eu não tivesse feito, eu não chegaria aqui. Mas se eu continuasse fazendo durante esses 17 anos isso, eu também não chegaria aqui, né? Aliás, eu não sei nem se eu teria capacidade de estar viva, né? Porque o estresse, ou aquele aprisionamento de estar direto, muitas horas por dia, no setor operacional, escraviza a gente e faz com que a gente fique refém, né, do nosso próprio negócio. Então, por isso que quando a gente começa a organizar a empresa, né, a gente começa a ter tudo mais esclarecido e tudo começa a ficar mais fácil. Aqui chegou o slide que eu tinha falado para vocês, tá? O como é fácil da gente ver a diferença das engrenagens quando funcionam de uma maneira bem centralizada e descentralizada, tá? Para tomadas de decisões especificamente. Quando eu tenho uma engrenagem principal, que é o dono da empresa, que ele decide tudo. Ele tem que responder coisas. Quer ver? Acontece aqui comigo ainda, tá? Eu já estou descentralizando já faz anos. E de vez em quando chega uma pergunta para mim, como. Qual foi uma que eu tive? Eu enlouqueci, acho que foi semana passada. Era alguma coisa tipo assim. Estragou a pia o sifão da pia do banheiro. E a pergunta foi: eu posso chamar o Rocha para arrumar o sifão da pia do banheiro? O Rocha é um parceiro nosso aqui da empresa que resolve todos os problemas para nós. Aí eu olhei assim: o quê? Tá caindo água no chão do banheiro direto. Como assim? Eu posso chamar o Rocha? O Rocha já devia ter sido chamado e o sifão já devia ter tá posto, né? A gente não precisa de dizer coisas básicas. A gente não precisa ser a pessoa que vai dizer, ô, fulaninho, hoje é dia que tem que limpar o banheiro, né? Tá feio ali, tá crítica a situação do banheiro. Fulano, não esquece de tirar o lixo, o dia que passa o lixo. Não, né? É esse tipo de coisas. Todos os nossos funcionários, eles têm que ter autonomia, né? A gente procura, quando vai contratar alguém no currículo, que seja uma pessoa proativa, né? E ser proativo é isso, é pegar, ver que tem um problema e ir lá e resolver. Então, por que que uma pessoa, para que serve uma pessoa proativa na organização de uma empresa?
para que essa pessoa não precise esperar vir uma ordem de cima para ela ir lá fazer alguma ação, né? Ela tem ali. E hoje existem várias ferramentas gratuitas, gente, tá? Com lembrete, ferramentas de gestão, com lembrete no celular, tá? Eu utilizo várias aqui na empresa, eu vou compartilhar todas com vocês, tá? Vocês abaixam os aplicativos direto da loja de aplicativo de vocês ali gratuitamente e vocês conseguem colocar todas essas tarefinhas assim que parecem bobas, tipo chegar na empresa e organizar o balcão, varrer a frente da loja, né? Tudo isso vocês colocam descritinhos nesses aplicativos e começam a vir os lembretes para vocês. Aqui é mais um slide, né, com a mesma explicação que eu estava dando para vocês, tá? Chegamos então numa matriz comparativa aqui de três arquiteturas clássicas de empresa, tá? O que são, gente? Isso aqui são os modos de fazer organogramas, tá? Esse slide, eu vou fazer um print. E quem está me assistindo pelo Instagram, eu vou colocar no próximo Stories, assim que acabar essa live, eu vou colocar esse aqui ali e vocês vão lá e façam um print também, tá? Porque se não quiserem escutar tudo isso de novo, né, que vai ser uma hora de aula, pelo menos esses três tipos de organização vocês têm que ter em mente, tá? Para desenvolverem os organogramas de vocês. Tá? Que são o linear, tá? O funcional e o linha step, tá? Esse é um pouquinho mais diferente. O que a gente sempre faz ali a maioria das vezes é o linear misturado com funcional, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o nosso organograma. Que hora nós estamos ainda, gente? Tá bom, vai dar certo. Então, gente, aqui esse primeiro organograma aqui, ele é para vocês entenderem, hoje nós somos 41 colaboradores, tá? Entre funcionários diretos e indiretos, tá? Pessoas com CLT, com carteira assinada, né? Com CLT, alguns PJs que prestam serviço para gente, né? Especialistas e tudo mais. Então, para cada unidade física da gente, né? Como eu tinha falado para vocês, o nosso padrão de fazer um organograma foi por unidades físicas, tá? Nós temos bonitinho aqui um organograma desses, tá? Lá em cima, vocês vão ver. Tem a Amanda, tá? Que vos fala. Ai, a Duda me botou de CEO. Eu nunca falo essa palavra, que eu acho muito metida besta e eu nem sei o que significa em inglês. Então, eu sou gestora, tá? Da empresa. E ao meu lado, eu tenho o meu esposo, que é meu sócio em todas as empresas, tá? Que é o Everson. Mas o Everson, ele está no quadro societário, ele não está, ele fica apenas na parte estratégica realmente da empresa. Ele participa comigo dos grupos de mastermind, dos clubes, a gente vai para as imersões juntos, estuda juntos. Muitas não, todas, as minhas ideias e decisões, eu não preciso do aval dele, mas todas elas partem de nós dois, tá? Nós somos uma unidade, nós somos uma parceria ali, né? A Amanda não existe separada, né? Em casa é uma e na empresa é outra. Não, nós somos todos a mesma pessoa em todos os lugares. Então a gente tem essa parceria aí de dividir a vida, então óbvio que a gente divide as empresas e todas as decisões mais importantes vêm dali. Aí, logo depois, a gente foi colocado junto lá em cima também a nossa assessoria jurídica, tá? Porque para o setor veterinário, a assessoria jurídica é algo que precisa estar presente sempre.
no nosso organograma, isso é um ajuste que a gente vai fazer, tá? Em vez dessa setinha sair do meu nome, a setinha da assessoria jurídica, ela tem que vir como se fosse um colchete do lado de todo o organograma, né? Pegando desde o setor estratégico, tático e operacional, porque ela dá o suporte para todo o grupo, tá? Então, daí, só para vocês aprenderem, né, se alguém for fazer cópia desse organograma aqui para sua empresa, que a assessoria jurídica deveria estar desse modo, como eu falei agora, tá? Aí, nós temos o setor tático, né? Quem são as principais pessoas com que eu tenho que me relacionar diariamente, tá? Pensa lá na pirâmide, estratégico tem que se relacionar diretamente com o tático. As principais pessoas do tático são quem? Num hospital, o nosso gestor técnico, que é o médico veterinário Leonardo Lopes, ele é responsável por todos os veterinários, por todos os estagiários, por todas as questões técnicas ligadas à medicina veterinária dentro do nosso grupo de empresa, tá? Nós temos a Carol, tá? Que é a nossa gestora financeira, tá? Da parte do grupo inteiro. Depois vocês vão ver que na parte das lojas, nós temos um outro gestor financeiro que trabalha, né, junto com a Carol, em partes diferentes, que é o Maurício, mas a Carol, ela se faz assim em todo o grupo. Temos o Victor, que ele é dentro do hospital, ele faz parte do setor financeiro, mas o Victor, ele é o nosso gerente do setor comercial da empresa como um todo, tá? E aí, depois, gente, depois de cada uma dessas pessoas, eu não falei da Duda, a Duda tá ali grudadinha em mim, tá? Como eu já tinha dito, ela é no tático, o setor de RH e departamento pessoal, tá? Mas ela também está diretamente comigo como minha assessora, tá? Então, assim, depois nós temos cada uma das funções ali, recepcionista, vendedora, SDR, closer, pessoas responsáveis pelo sucesso do cliente. Aqui eu vou passar rapidinho, que horários nós estamos? 11. Ótimo. Então, aqui nós temos da Dr. Snoopy, tá? Que é a nossa loja mais antiga. De novo, o escopo inicial, ele parece igual, né? Porque o estratégico é o mesmo, o tático é basicamente o mesmo, mas aqui nós temos como gestor financeiro geral o Maurício, tá? E depois nós viemos para a gerente de loja, que aqui no caso da Dr. Snoopy é o Rodrigo, e depois nós vamos para a parte do mais operacional hoje, né, que são os vendedores e o pessoal da entrega, tá? Aqui na Dr. Snoopy é o Guilherme Santiago e o Vinícius, tá? Em todos eles, vocês vão ver que tem a MRB, que é a nossa assessoria jurídica, que tem a Ativo, que tem o Fala Direto, né, que é o nosso sistema de atendimento de agentes virtuais, de inteligência artificial, e que é uma empresa que é responsável por fazer todo o nosso setor comercial, tá? Ela vai se repetir em todas as empresas. Então, aqui o Shopping Vet, que é mais uma unidade nossa, daí com o gerente, que é o Gabriel, com as outras meninas que fazem a parte operacional, a Snoop Dogg. Aqui o Pasvet, que não é uma empresa separada, é o mesmo CNPJ do hospital, porém, nós temos um plano de saúde próprio da nossa marca, tá? E aí nós temos as pessoas ali que são mais ligadas a ele, daí eu, a Duda, o Victor e a Fernanda, e aqui só faltou depois ali do Victor e da Fernanda, nós temos que ter uma setinha para baixo do sucesso do cliente, que é a Camila, tá? Não faz mal. Ó, quem montou isso aqui foi a Duda, né? Você já viu. Então, depois nós temos o Vet Academy, tá? O Vet Academy, lá em cima, junto com os sócios, a gente tem a Amanda,
Aí o Everson, que é sempre meu sócio, e no Vet Academy o Leonardo tá lá em cima no estratégico, né? Que é o sócio do Vet Academy também, tá? Então o Leonardo e eu vamos aparecer em duas pontas, porque nós estamos no estratégico e depois a gente vai aparecer também no operacional, porque nós somos professores que vos falam aqui agora, né? Que gravam as lives para vocês, entregamos o conteúdo. Hospital de Novo Hamburgo, muito próximo, né, do nosso hospital aqui de São Leopoldo. Bom, aqui é mais um exemplo bem teórico, né, onde está relacionando as teorias dos dois estudiosos que eu falei, daí depois quem tiver interesse pode fazer print lá pela nossa apresentação, que vai ficar gravado no YouTube, mas também, se quiser pedir a apresentação, entra no nosso grupo VIP, gente, tá? Entra no nosso grupo VIP, não é um grupo chato, é um grupo que vocês vão receber mensagem uma vez na semana para lembrar da nossa live e é onde eu posso colocar os conteúdos ali para vocês. Tá, Amanda, e como é que eu entro no grupo VIP? Tem no meu Instagram ali o link e assim que acabar aqui a live, eu vou botar aquele slide que eu falei para vocês e vou botar de novo o link para entrar no grupo VIP, tá? É um grupo bem legal. Na verdade, nós já estamos no 8º grupo, tá? E é um grupo assim, que as pessoas entram e não saem, porque não é um grupo de bom dia, boa tarde, de piadinha, não. É um grupo que uma vez por semana a gente fala sobre a live e entrega conteúdo gratuito de qualidade. Então, aqui. Bom, vamos chegando para o final, tá? O que a gente pensa como a modernização da estrutura empresarial, tá? A gente crescer juntando todas essas formas de organização de empresa que a gente falou, tá? Fazendo uma grande teia descentralizada, tá? Tirando todas as decisões do dono da empresa e colocando, né, fortalecendo um grupo tático, colocando em outras pessoas. Ai, mas eu só tenho 2 funcionários. Tudo bem, um é o teu gerente. Tá? Mas isso é papo de brasileiro que é muito cacique para pouco índio. Gente, tá? Esqueçam isso, tá? Isso é bobagem, tá? Até porque vocês olham lá ali no organograma e vocês vão ver que não tem problema nenhum eu ser CEO da empresa, eu ser gestora da empresa, estar no estratégico em todas as empresas e sempre estar lá no operacional. Porque até hoje, quando precisa, eu vou para dentro do consultório, eu vou para um bloco cirúrgico. Até hoje, quando precisa, eu atendo como vendedora numa loja. Tá? Isso não tem problema nenhum. No Vet Academy. Coisa que mais me dá orgulho hoje, a coisa que eu fico mais feliz hoje e realizada é estar aqui com vocês. Mas é 9h20 da noite, e é 9h20 da noite, e eu estou extremamente feliz dividindo o que eu tenho de melhor com vocês, tá? Então, a gente tem que aprender a usar de uma maneira inteligente isso. Eu também vou fazer um print desse slide aqui, tá? E vou colocar nos últimos stories para a gente acabar, né? Sem muita teoria falada, né? Então, a gente tem que juntar a separação do nosso organograma e pensar que a gente tem que minimizar espaços para terem problemas, tendo tudo bem descrito, né? Uma pessoa que sabe exatamente o que tem que fazer. Antigamente eu contratava pessoas dizendo assim: aqui todo mundo faz tudo. Tá? E eu me achava extremamente inteligente de falar isso. Não, hoje a gente contrata pessoas para cargos específicos e dentro desse cargo específico vai estar descrito tudo que aquela pessoa tem que fazer. E uma das coisas que é a descrição do cargo é auxiliar ou as pessoas do cargo tal, 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 tal. Eu estou dizendo para essa pessoa de uma maneira formal, organizacional, que ela precisa
fazer quase tudo dentro da empresa, porque empresas que têm poucos funcionários, como a minha doutora Snoopy aqui, hoje ela opera no dia a dia com 3 pessoas. Todo mundo passa por todas as funções, mas eu tenho um setor tático, que é o meu gerente, eu tenho toda a rede de apoio na volta, e cada uma das pessoas sabe quais funções tem que fazer e auxilia os outros nas outras, tá? Amanhã eu quero que vocês acompanhem os meus stories, porque eu vou colocar um videozinho do que é o nosso painel no nosso auditório, tá? Que é o nosso organograma de uma maneira feita com carinho, de uma maneira pensada nas pessoas, para que as pessoas se sintam parte, façam parte da cultura da empresa, né? E é uma coisa super fácil de fazer, super baratinha de fazer, e que eu aconselho que vocês façam o organograma de vocês já amanhã e façam dessa forma como eu vou postar nos stories ali, tá? Porque as pessoas se sentem parte, se sentem valorizadas e isso é muito importante. Chegamos? 19, 20, não, 20, 21 e 20. A gerada 20 e 20. Bom, então, gente, eu vou deixar aqui por final, né? Se alguém quiser ver o QR Code que vai para o nosso site, a gente tem um site que é o cgbravo.com.br, tá? Onde vocês vão ter ali atalhos que vão para todas as nossas páginas, e WhatsApps e tudo mais, e inclusive que levam também para o nosso canal do YouTube, tá? Então, sempre eu vou estar com vocês aqui de uma maneira transparente, entregando tudo que eu puder. Eu sei que esse assunto de hoje é um assunto chato, é um assunto muito teórico, isso que eu pulei um monte de slides ali, que depois vocês vão ver na apresentação, tá? Mas é necessário ser lá no início, né? Hoje é a nossa segunda live das quintas às 20h20, para vocês pensarem em já fazer esse organograma de vocês, para estruturar a empresa de vocês lá do início, tá tudo certinho, tudo do básico. Um grande beijo e o meu compromisso com o horário com vocês. Tchau, tchau.